Boa tarde. Em nome do Desinstitute, que é uma organização da sociedade civil que atua pela garantia de direitos humanos no campo da saúde mental, álcool e drogas no Brasil e na América Latina, eu gostaria de cumprimentar, na pessoa do presidente dessa sessão, a todas e todos os presentes. Bom, ao iniciar a nossa fala, nós gostaríamos de relembrar todos os almerindos, como do documentário A Casa dos Mortos, produzido pela antropóloga Débora Diniz, que perderam a sua vida nos hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico do país, os HCTPs. Almerindo, pessoa com deficiência psicossocial, foi internado por mais de 30 anos em um HCTP em razão de uma lesão corporal de natureza leve, cometida no momento de ruptura com a realidade. Em certo momento do documentário, ao ser questionado sobre o seu nome, ele responde: Almerindo já morreu. A fala de Almerindo simboliza não apenas a sua morte subjetiva, ela representa a realidade desses estabelecimentos, que, como já bem colocado pela presidenta da Associação Brasileira de Saúde Mental, não são espaços de cuidado, mas de segregação. Como é de conhecimento dessa comissão, em 2006 foi publicada a primeira condenação do Brasil na Corte Interamericana de Direitos Humanos no caso Damião Ximenes Lopes versus Brasil. A decisão, que também foi a primeira da Corte envolvendo violações de direitos humanos de pessoa com deficiência psicossocial, impulsionou mudanças significativas na política de saúde mental brasileira, destacando a importância de tratamentos que promovam a reintegração social em detrimento da institucionalização prolongada e do isolamento. É importante destacar que, embora a condenação na corte tenha ocorrido por maus tratos que levaram à morte de Damião em um hospital psiquiátrico, a sentença não se restringiu a esse espaço. Ela tratou da lógica segregacionista, que, historicamente, encarcera pessoas em sofrimento psíquico sob a justificativa do cuidado e da periculosidade de seus atos frente à sociedade considerada normal. Por isso, o Conselho Nacional de Justiça tomou a iniciativa de criar um grupo de trabalho composto por representantes do Estado, do sistema de justiça e da sociedade civil como um todo, para discutir a adequação do país com relação ao conjunto de normativas internacionais e nacionais sobre a temática. Os estudos realizados por esse grupo resultaram na edição da Resolução 487, já mencionada pela Ana Paula, que institui a política antimanicomial do Poder Judiciário e estabelece procedimentos e diretrizes para implementar a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e a Lei Nacional número 10.216 de 2001, no âmbito do processo penal e da execução das medidas de segurança. Vale lembrar que a Convenção e o seu protocolo facultativo foram aprovados no Brasil com status de emenda constitucional, o que torna ainda mais necessária a adequação do país na promoção dos direitos ali estabelecidos, dentre eles o de que as pessoas com deficiência recebam tratamento igualitário perante a lei, incluindo a correta aplicação da lei penal. Não foi por outro motivo que essa comissão, no informe anual à Assembleia Geral da OEA, de 2023, considerou que a edição da Resolução 487 constitui um avanço brasileiro no cumprimento das recomendações do Sistema Interamericano de Direitos Humanos. A comissão incentivou, inclusive, o Estado a continuar adotando medidas necessárias para a garantia de direitos das pessoas com deficiência psicossocial. Acontece que, como reação a uma das diretrizes da Resolução 487, que dispõe sobre o fechamento dos hospitais de custódia do país, inúmeros atores propuseram ações perante a Suprema Corte Brasileira, alegando a inconstitucionalidade de todos os seus dispositivos. Tratam-se das ações diretas de constitucionalidade número 7389, 7454 e 7566 e da ação de descumprimento de preceito fundamental número 1076. Além disso, membros do Poder Legislativo brasileiro editaram o projeto de lei número 1637-A de 2019, que propõe a alteração da Lei número 10.216 de 2001 e do Código Penal para que as pessoas em sofrimento psíquico sejam ainda mais penalizadas e continuem privadas de liberdade em HCTPs ou em instituições similares por prazo indeterminado. O projeto ele foi aprovado na Câmara dos Deputados no fim de 2004 e seguirá para votação do Senado a qualquer tempo. Ou seja, nesse momento, a temática está sendo debatida a nível nacional
com grave e real ameaça de retrocesso jurídico e social no que diz respeito aos direitos de pessoas com deficiência psicossocial em conflito com a lei. Isso porque, se a resolução for considerada inconstitucional e o projeto de lei for aprovado, retornaremos a um paradigma ultrapassado e prejudicial, que associa a saúde mental à criminalização e à exclusão social, remontando ao século XIX e à escola positiva de César Lombroso. Vale lembrar que a Corte Interamericana, desde o caso Acevedo Buendia e outros versus Peru, tem entendido que os Estados-partes têm o dever concreto e constante de avançar de forma mais séria e eficaz possível rumo à plena efetividade dos direitos econômicos, sociais e culturais, impondo-se a obrigação de não regressividade desses direitos. No caso específico do direito à saúde, igual decisão foi tomada pela Corte, no caso Poblete, Vilches e outros versus Chile. Portanto, a manutenção e o fortalecimento da Resolução 487 do CNJ são imperativos éticos e jurídicos que demandam uma ação firme e contínua de todos os agentes públicos, inclusive os que integram o sistema de justiça. Pois, como o próprio trecho da sentença no caso Damião Ximenes Lopes versus Brasil menciona, abre aspas, a obrigação de garantir os direitos humanos consagrados na Convenção não se esgota na existência de uma ordem normativa destinada a tornar possível o cumprimento dessa obrigação, mas compreende a necessidade de uma conduta governamental que assegure a existência, na realidade, de uma eficaz garantia do livre e pleno exercício dos direitos humanos. Meu nome é Josenildo Filho da Silva, moro aqui, nasci e me criei em Recife. Não sou filho assim, de sangue. A minha família não é de sangue. Minha família é uma família que me adotou. Com o passar do tempo, os meus irmãos a gente se separou, cada um foi para o seu lado. E eu passei um período aqui nas ruas de Recife. Então, eu, quando comecei a trabalhar, me envolvi com gente que era dependente químico. No caso, eu sei como é que era a droga. Eu fui preso no dia 10, um dia antes do Dia das Mães. Ó, você não vai ficar aqui. Você vai para uma clínica. E seu problema não é esse. O seu problema não é problema de cadeia. O seu problema é psicológico. Eu fui preso no dia 10 e no dia 15, em 2015, eu fui para o CNP. Eles me levaram para lá dizendo que eu ia fazer um exame. Eu ia fazer um exame psicológico. Quando era esse médico, ele só botava remédio de taxa preta. Tipo, remédio que não era para ser para gente, que era para ir tomar, que não era passado pelo médico. Ele mandava tudo ao contrário. Remédio que era para ir tomar, ele não mandava. Ele mandava taxa preta. A gente apanhava, tinha muita gente apanhava lá dentro dos médicos, que o médico pagava para os presos bater na gente, para tomar aquele remédio. Ele pedia a gente para a gente ficar calado, para ficar calado, para não dizer nada. Era diariamente. E principalmente quando estava perto de visita. Tipo, preso que tinha visita, muitos iam dopados. Dopado mesmo. Sem ter condições nenhuma. Sabe por quê? Era para não dizer nada à nossa família o que realmente estava acontecendo. A gente morrendo, a gente sendo roubado pelas polícias. As comidas que a gente ganhava, que era para dar para a gente, não vinha. Era tudo saqueado. Era a gente indo para o quarto, para um quartinho que tinha, que era um quarto chamado de castigo. A gente ficava sem água, a gente ficava sem alimento, a gente ficava sem tomar banho de sol, a gente não saía para ter atendimento. Esses 5 anos que eu passei lá dentro, eu vi o próprio inferno lá dentro. Então,
Isso ainda eu ainda carrego nas minhas costas ainda uma parte ainda do CNP ainda, de pessoas que eu deixei lá dentro e eu acredito que não deve estar mais vivo mais. Eu acho que não está mais vivo. Eu sou Patrícia Magno, sou defensora pública no Estado do Rio de Janeiro, doutora em Direitos Humanos e ex-integrante do grupo de trabalho Ximenes Lopes, do Conselho Nacional de Justiça, que produziu a minuta da Resolução 487 de 2023, que instituiu a política antimanicomial do Poder Judiciário. Meus cumprimentos a todas as pessoas presentes, na pessoa dos comissionados Roberta Clark e Carlos Bernal. Nesta audiência temática, tratamos de pessoas em situação de vulnerabilidade pela privação da liberdade em razão da prática de um ato análogo ao crime e pela deficiência psicossocial. Pessoas que muitas vezes também estão enredadas pela situação de pobreza e no alvo do racismo estrutural que escreve a história da formação político-social no Brasil. Essa audiência, senhoras e senhores, tem a potência de retirar dos porões do sistema de justiça criminal aquelas pessoas que ostentam estigmas superpostos e às quais tem sido negado o direito à saúde mental sem discriminação, em razão da deficiência psicossocial. Essa honorável comissão tem a possibilidade de reafirmar o direito ao reconhecimento da personalidade jurídica das pessoas com deficiência psicossocial, porque sim, são pessoas humanas, titulares de direitos humanos internacionalmente reconhecidos e que o Estado brasileiro, no exercício de sua soberania, aceitou cumprir de boa fé. Dentre esses direitos, destacamos o direito ao mais alto nível possível de saúde sem discriminação por motivos de deficiência, que não pode ser negado às pessoas que entraram em conflito com a lei penal. Se para todas as pessoas no Brasil o modelo de atenção psicossocial é o modelo do cuidado em liberdade ou em meio comunitário, não pode ser a seleção pelo aparato punitivo do Estado aquilo que determina a discriminação para umas, o cuidado em liberdade, e para outras, a internação em instituições com condições asilares, administradas pelo sistema de justiça criminal por prazo indefinido, que não guarde relação com as condições clínicas da pessoa, e muitas vezes uma prisão perpétua. O modelo social de deficiência não pode ser afastado porque se verificou a prática de ato análogo a crime pela pessoa com deficiência psicossocial. Essa honorável comissão pode impedir o retrocesso, que esse retrocesso ocorra no Brasil. Nessa audiência, e eu ingresso nas perguntas, as falas da sociedade civil e do Estado parecem uníssonas. Contudo, o Estado brasileiro se divide em Estado administração, Estado legislativo e Estado juiz. No âmbito do Poder Judiciário interno, aqui temos de novamente mencionar as ações de controle de constitucionalidade em trâmite no Supremo Tribunal Federal. Há sério risco de a decisão do plano interno não respeitar os estándares ditados pelo sistema interamericano que precisam reger o controle de convencionalidade. No âmbito do poder legislativo interno, tramitam projetos de leis que colocam em risco os avanços legislativos que o Dr. Pedro Montenegro exaltou, assim como o Estado exaltou. Além disso, há uma imensa distância entre a normativa e a prática, como destacou o comissionado Carlos Bernal, e conforme os questionamentos da comissionada Roberta Clark. O paradigma institucionalizador ainda não foi substituído pelo paradigma do modelo social. Ainda há muito trabalho a ser implementado. Há muitos paradoxos internos que precisam ser enfrentados. Entretanto, a demanda aqui, nessa audiência, é para que a normativa interna continue em vigor
e sendo cumprida em conformidade com os auspícios do controle de convencionalidade. É muito importante que essa honorável comissão se posicione para afirmar que as pessoas com deficiência psicossocial em conflito com a lei também têm direito ao mais alto nível possível de saúde sem discriminação por motivo de deficiência e em igualdade de condições com aquelas que não foram presas pela justiça criminal. O conteúdo exigível do artigo 24 em relação com o artigo 26 da Convenção Americana de Direitos Humanos precisa ser interpretado em conformidade com o artigo 25 da Convenção Internacional de Direitos da Pessoa com Deficiência, documento também ratificado pelo Brasil, tudo em conformidade com o artigo 29 da Convenção Americana de Direitos Humanos. Meu nome é Ludmila Correia, eu sou advogada, professora, pesquisadora e extensionista na Universidade Federal da Paraíba, onde coordeno o grupo de pesquisa e extensão Loucura e Cidadania, que tem atuado nos últimos 13 anos na defesa de direitos humanos das pessoas com deficiência psicossocial, notadamente aquelas pessoas que estão em conflito com a lei. Na minha trajetória profissional, tenho acompanhado a situação dos manicômios judiciários no Brasil desde a década de 90 e gostaria de trazer algumas reflexões relevantes aqui. A política antimanicomial do Poder Judiciário, recente no Brasil, constitui um processo irreversível. Aqui é relevante retomar o conceito de dano ao projeto de vida desenvolvido no âmbito da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que se baseia nas peculiaridades e características das violações de direitos humanos. Esse dano está relacionado à autodeterminação e às escolhas que a pessoa pode fazer em sua vida, com o objetivo de alcançar um projeto de vida futuro. O dano ao projeto de vida ocorre quando se interfere no destino da pessoa, frustrando, aviltando ou postergando a sua realização pessoal. Trata-se de modalidade de dano que tem sido aplicada pela jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, como ocorreu nos casos Villagrán Morales e outros versus Guatemala, Gutierrez Soler versus Colômbia e Favela Nova Brasília versus Brasil. Destacam-se os votos de Cansado Trindade, que, ao sustentar uma interpretação do direito à vida que assimile condições mínimas para uma existência digna, assinala que o projeto de vida do ser humano se encontra intrinsecamente vinculado à liberdade de cada pessoa de escolher o seu próprio destino, atendo-se à ideia de realização pessoal integral. O dano ao projeto de vida impede a realização de projetos e sonhos, o que frequentemente desencadeia transtornos de natureza existencial, comprometendo até mesmo a identidade da pessoa diante da gravidade da situação. Isso é o que pode ocorrer nos processos de desinstitucionalização de pessoas com deficiência psicossocial em conflito com a lei no Brasil. Interromper a implementação da política antimanicomial do Poder Judiciário comprometeria o cuidado em saúde mental e o acesso a outras políticas sociais para essas pessoas quando em liberdade, interferindo diretamente em seu projeto de vida. As análises comparativas que temos realizado entre o único censo nacional publicado em 2013 sobre essa população e a pesquisa do Conselho Nacional de Justiça publicada em 2024, da qual fiz parte, convergem para uma conclusão importante, que evidencia um aspecto adicional de grande relevância: a significativa diminuição no número de pessoas internadas em 2 hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico no Brasil, indicando mudanças substanciais implementadas nessas unidades. Os dados dessa pesquisa de 2024 apontam uma queda considerável na população internada nos estados do Rio Grande do Sul, no sul do Brasil, e do Pará, no norte do Brasil, em comparação ao censo de 2013. Isso resulta das ações efetivas adotadas nesses estados por meio de projetos de desinstitucionalização, alinhando-se, portanto, aos princípios e diretrizes da política antimanicomial do Poder Judiciário. Além disso, nessa pesquisa de 2024, foi constatado que a taxa de reinternação decorrente do cometimento de uma nova infração penal é de 14,11%. Trata-se de índice inferior à taxa de reincidência criminal legal no Brasil,
que é de 24,04% nos casos em que há condenação judicial por novo crime até 5 anos após a extinção da pena anterior, conforme dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada em pesquisa publicada no ano de 2015. Assim, os dados dessas pesquisas evidenciam que o processo de desinstitucionalização das pessoas internadas nos manicômios judiciários brasileiros precisa ser acompanhado em suas nuances e complexidades. As formas de segregação da loucura, marcadamente negra, pobre, pouco escolarizada, são continuamente renovadas, seja pelo uso de diagnósticos psiquiátricos ou de tipos penais, seja pela circulação acelerada através da internação provisória nessas instituições, e isso se dá ao mesmo tempo em que uma parcela de ditos loucos incuráveis e abandonados permanecem internados por anos a fio sob os mais variados argumentos a respeito da impossibilidade de serem desinternados. Estratégias como a criação de alas psiquiátricas em unidades prisionais comuns revigoram o apagamento dessa população que vive no limbo entre saúde e justiça. São os novos esquecidos anônimos, não quantificados e pulverizados em meio à massa carcerária. Portanto, e para finalizar, ao avançar nesse novo capítulo do processo de superação dessas instituições manicomiais no Brasil, é essencial que o fechamento dessas unidades seja acompanhado pelo fortalecimento das práticas antimanicomiais em todas as etapas do atendimento às pessoas com deficiência psicossocial em conflito com a lei e em todos os níveis federativos, em âmbito municipal, nas políticas de saúde e assistência social, dentre outras, em âmbito estadual e, óbvio, também em nível federal. Nesse percurso, entendemos que a Resolução 487 de 2023 do Conselho Nacional de Justiça, que institui a política antimanicomial do Poder Judiciário, é um instrumento normativo fundamental para a efetiva garantia dos direitos humanos desse grupo social e não podemos retroceder.